Olá a todos mais uma vez, meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra e professora da Universidade Federal da Grande Dourados. Esse vídeo é para falar sobre um assunto delicado que é o risco de morte em pessoas com epilepsia. Então a gente sabe que a epilepsia está sim associada a um risco maior de morte. Não é que ela aumenta terrivelmente, mas é um risco que se torna, em média, 3 vezes maior. Quando a gente fala assim, 3 vezes maior, a gente tem que tomar cuidado que a epilepsia é um termo assim bastante genérico que engloba pessoas que têm doenças cerebrais gravíssimas, pessoas com malformações congênitas, erro inato do metabolismo, doença genética e até muitas vezes pessoas que têm epilepsia idiopática, ou seja, de causa desconhecida, com um exame de ressonância magnética nuclear normal, exame de eletroencefalograma entre as crises normal. Então a gente não pode colocar esses dois grupos numa mesma panela, né? Então, assim, é claro que as pessoas que têm crises idiopáticas, com a ressonância normal, eletronormal, que têm um bom controle das crises, elas vão ter um risco muito baixo, né? Então, eu estou falando meio que genérico, mas pedindo para que se pondere a situação de cada um. Eu vou destacar aqui algumas causas de morte que têm uma relação com a epilepsia. Muitas pessoas morrem da doença de base, então elas não estão morrendo por causa da epilepsia, ele morre porque ele tem um tumor cerebral por causa da infecção do sistema nervoso central, por causa das consequências do AVC, isquêmico do AVC, hemorrágico, então ele não morreu por causa da epilepsia. Agora, algumas formas de morte estão associadas diretamente à epilepsia. Primeiro, vamos falar dos traumas. Então eu posso ter um trauma por um acidente. Eu subi em altura, então eu tenho que evitar a altura, né? Caiu, teve um traumatismo craniano, um traumatismo cervical. Queimadura, não é? Então eu estava mexendo com fogo, estava mexendo no forno, estava mexendo, né? Enfim, fogo, né? Então a pessoa ser queimada, estava fritando alguma coisa, né? E a panela jogou a frigideira por cima de si. Então queimadura, afogamento. Né? Então é queda, afogamento, queimadura, mas também acidente de trânsito, né? Ou até mesmo acidentes com máquinas elétricas, máquinas cortantes com energia. Então tudo isso, como é que dá para prevenir? Primeira coisa é tentar controlar as crises o máximo possível usando a medicação adequada na dose adequada. E a segunda coisa é evitar todas essas situações. Então altura, fogo, água, máquinas, operar máquinas, então tudo isso deve ser evitado. Dirigir, eu vou fazer um filme depois extra só falando, um vídeo só falando sobre essa questão da carteira de habilitação, que gera bastante dúvida. Então hoje eu não vou falar sobre isso. Acidentes. Um outro risco é o suicídio. Então tem estudos que apontam para um risco de suicídio em pessoas com epilepsia de até 5 vezes maior, pessoas com epilepsia mesial temporal de até 25 vezes maior, quer dizer, um risco bem alto. Outros estudos não confirmam isso, falam não, o risco de suicídio não é maior. O que a gente sabe é que a tendência é do risco ser maior sim, então a maioria confirma que existe um risco maior. Mas aqui o fator principal do risco ser maior é a pessoa ter uma doença psiquiátrica concomitante. Então eu já fiz um vídeo onde eu falei que a depressão e a ansiedade são muito comuns em quem tem epilepsia. Então isso precisa ser abordado, diagnosticado e tratado. Então eu preciso ver se aquele paciente com epilepsia, se ele está triste, amargurado, deprimido, perdeu a graça de fazer as coisas, quer se isolar, né? Tá com medo das coisas, então isso precisa ser tratado. Então, a pessoa que tem epilepsia e que tem também depressão ou abuso de substâncias. O álcool, o abuso de álcool, mas também de cocaína, ele está associado ao risco de desenvolvimento de epilepsia. E as pessoas com epilepsia que têm dependência de álcool têm um risco maior de suicídio, né? Então, a melhor forma de prevenir o suicídio é conhecer a pessoa, é conversar com ela, ter um médico que entenda isso, né? Que pense nessa possibilidade, que diagnostique, que trate. Se o médico não pensou, então que alguém da família pense e leve para um outro médico,
né? Mas alguém precisa tratar essa pessoa. O outro risco de morte associado à epilepsia é o que a gente chama de status epilépticos. Os status epilépticos é uma situação relativamente rara, mas que pode acontecer principalmente quando as pessoas que já tratam a epilepsia param subitamente com o tratamento. Então, de repente, parou, ficou 3 dias sem tomar o remédio. Aí pode acontecer de ocorrer uma crise epiléptica que não passa. Então, a gente define o status epilépticos como uma crise que dura mais de 30 minutos ou uma crise ou crises consecutivas sem a recuperação completa da consciência. Na prática, a definição operacional, a gente fala assim, se uma crise estiver durando mais que 5 minutos, é preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar assistindo passivamente. Passou de 5 minutos, existe um risco alto que aquilo evolua para o status epilépticos. Então, o status é essa crise que não passa, é uma emergência médica, que necessita muitas vezes até de cuidados em UTI. A pessoa pode morrer por diversos motivos, porque teve insuficiência respiratória, hipóxia, arritmia, hipertermia, rabdomiólise, enfim, desidratação. Então, é uma emergência médica e o jeito de prevenir isso, não dá pra gente prevenir totalmente, mas a melhor forma de prevenir é tratar bem as crises, quer dizer, tomar a medicação adequada e não usar álcool, evitar fatores estressantes que são álcool, drogas, muito estresse, é difícil evitar o estresse, às vezes a gente tem que trabalhar no jeito que a gente lida com o estresse e a abstinência do sono. Então, são coisas que podem desencadear crises e que podem desencadear o status. Então, como eu disse, a causa mais comum é a retirada abrupta da medicação. Uma outra forma de morte que é muito, assim, enigmática e um assunto, assim, difícil de tratar é a chamada SUDEP. SUDEP é a morte súbita, inesperada do paciente que tem epilepsia, sendo que essa morte não é causada por trauma, nem por status epilépticos, nem por intoxicação, envenenamento ou por alguma outra doença que ele tenha, por exemplo, uma arritmia, um infarto, nada disso. Então, é uma morte súbita, inexplicável e que a gente sabe que é mais comum nas pessoas que têm epilepsia. Acredita-se que possa ser devido a uma alteração respiratória por uma depressão dos centros respiratórios do sistema nervoso central após uma crise. Então, um fator de risco para ter o SUDEP, para ter a morte súbita, é eu ter crises tônico-clônicas generalizadas e crises noturnas. Então, crises noturnas, ela é mais frequente também em pessoas de meia idade, entre os 20 e os 50 anos, é mais frequente em pessoas que têm as crises não controladas, que têm as crises frequentes, crises do tipo tônico-clônica e crises noturnas. Então, esses seriam os fatores de risco. A melhor forma de prevenir seria tratar as crises, para que elas realmente não aconteçam, porque uma das hipóteses é justamente que a morte aconteça por uma depressão respiratória depois da crise. E uma outra coisa que pode ser feita é ter alguém que durma com a pessoa no mesmo quarto. É claro que isso é difícil de organizar, tem gente que é casado, tem gente que é solteiro, tem gente que mora sozinho, então isso não é uma coisa que vai dar sempre para fazer. Resumindo, o que é importante fazer diante desse conhecimento? Tratar as crises, não está conseguindo tratar, muda a medicação, vai para um centro de referência em epilepsia, tenta conseguir controlar essas crises, quer dizer, que elas se tornem o menos frequente possível ou, de preferência, ausentes, que você consiga a remissão. Então, essa é a meta e é a melhor forma de prevenir a mortalidade associada à epilepsia. E a segunda coisa, tratar doenças psiquiátricas, reconhecer e tratar depressão, ansiedade, dependência e abuso de substâncias, porque são fatores de risco para o suicídio em pessoas que têm epilepsia. Acho que é isso. Obrigada.